Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutar da Palavra de Deus. Este programa começa com um novo tema, depois de termos vivido a experiência e conhecer aquilo que Esdras e Neemias nos tinham a trazer de novo sobre a Palavra de Deus. Vamos começar com um novo livro e vamos começar com o tema do livro de Daniel. Um livro muito especial que não tenho a mínima dúvida que vai gostar muito de conhecer, mais em pormenor. É um livro com uma mensagem maravilhosa, uma mensagem que é para nós agora, neste momento, e é uma mensagem que foi escrita há muito tempo, mas muito, muito atual. Para podermos desfrutar, então, destes momentos de conhecer a Palavra de Deus, temos connosco um convidado muito especial, temos connosco o Paulo Lima. Paulo, obrigada por estares aqui. Obrigado, é um prazer estar convosco. Com a ajuda do Val, então, vamos já começar a desenvolver estes estudos e vamos começar, como sempre, com o nosso sumário. Paulo, qual é o sumário de hoje? O livro de Daniel apresenta complexas e enigmáticas profecias apocalípticas reveladas por Deus que, uma vez decifradas, nos permitirão conhecer o futuro. Mas para isso necessitamos definir qual o método mais adequado para as interpretarmos e compreendermos. É este o sumário. Obrigada, então, por já nos fazer chegar um bocadinho daquilo que vai ser a nossa lição, mas por nós começarmos a fazer o nosso estudo, como sempre, vamos começar pelo princípio, que é a Bíblia. Então vamos ler na Palavra de Deus aquilo que o Senhor nos diz e este vai ser o versículo base para aquilo que vai ser o nosso estudo hoje. Temos como texto base o Daniel 12:4 e no livro de Daniel, no capítulo 12 e no versículo 4, vamos encontrar a seguinte informação. E diz: "E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará." Este, então, vai ser o texto base. É um texto que nos ajuda a compreender que é uma mensagem que é dada a Daniel e hoje nós vamos conhecer um bocadinho desta mensagem, mas vamos começar por dizer e por compreender o livro de Daniel em si, a sua estrutura. Como é que o livro de Daniel está estruturado? O livro de Daniel tem 12 capítulos. Os primeiros 6 capítulos são capítulos históricos, os últimos 6 são capítulos proféticos, embora é verdade que o capítulo 2 tenha um pouco de profecia e o capítulo 10 tem um pouco de história. O livro está dividido em 2 línguas. O livro foi escrito em hebreu e em aramaico. O primeiro capítulo e do capítulo 8º ao 12º está escrito em hebreu. Os capítulos 2 a 7 estão escritos em aramaico. E há uma interessante estruturação do livro, porque, por exemplo, a parte da secção em aramaico, capítulo 2 ao 7, está organizada em termos quiásticos, ou seja, há uma relação de espelho entre as partes dos vários capítulos entre si. Explicar um bocadinho melhor o que é isto, o quiástico, para as pessoas perceberem. O quiasma é uma estrutura em que há uma relação de espelho, em que, por exemplo, o capítulo 2, em que se vê a visão de Nabucodonosor de 4 reinos, está relacionado com o capítulo 6, com o capítulo 7, em que há a visão de Daniel de 4 reinos. Ou seja, é como um espelho. Conseguimos ver, refletir uma mensagem, vamos buscar a outra ao outro Exatamente. lado. Okay. Depois, o capítulo 3, Deus salva os hebreus da fornalha ardente, está relacionado com o capítulo 6, Deus salva Daniel da cova dos leões. O capítulo 4, juízo sobre Nabucodonosor, está relacionado com o capítulo 5, que é juízo sobre Belshazzar. Portanto, há aqui uma relação de espelho em que esta estruturação remete de uns capítulos para os outros e permite compreender o total do que está escrito. Depois, há outro aspecto muito interessante que é a recapitulação. Nos capítulos proféticos, o capítulo 2, 7, 8 e 9 e 10 a 12, estão organizados recapitulativamente. O que é que significa isto? Quer dizer que a mesma estrutura é repetida nos vários capítulos. Aparece, por exemplo, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Macedónia e Roma, e depois uma parte específica para cada capítulo. No capítulo 2, a instauração do Reino de Deus. No capítulo 7, o juízo, que leva também ao Reino de Deus. No capítulo 8 a 9, a purificação do santuário. E no capítulo 10 a 12, Miguel levanta-se para salvar o seu povo, o povo hebreu. Portanto, esta é a estrutura de Daniel, dita rapidamente e resumidamente. E acho que é bastante interessante porque nos permite compreender mais. Quando compreendemos a estrutura, permite-nos compreender melhor o conteúdo, o fundo dos capítulos. Então isso é muito importante porque é verdade que aqui só ouvimos falar de nomes, mas agora durante os próximos programas vamos poder compreender cada partezinha destas. Cada capítulo. Exatamente. Sim. Esta aqui foi só uma apresentação para nos ajudar a compreender e a conhecer que há uma estrutura por debaixo. Sim. Mas que tipo de profecias é que estão contidas no livro de Daniel? Porque nós sabemos e vimos que ele do 6 para a frente, não é? É profético. O que é que existe de profecia então em Daniel? Há 2 tipos de profecia no Antigo e no Novo Testamento. Há a chamada profecia clássica e há a chamada profecia apocalíptica.
apocalíptica. A profecia clássica é, por exemplo, o tipo de profecia de Isaías ou de Jeremias, em que está baseado numa comunicação que Deus faz ao profeta, em que o profeta usualmente refere-se dizendo assim diz o Senhor ou assim fala Yahvé. São profecias que podem ser condicionais, ou seja, podem depender a sua realização da reação dos seres humanos a quais se dirigem. Exato, são por exemplo, Sodoma e Gomorra. Exatamente. Se não te arrepender, então serás destruído. Se não se arrependeram, então foram destruídos. Exatamente. Ou então também pode incluir poemas. Portanto, há muitas profecias de Isaías ou de Jeremias que são poéticas. Exato. Essas são o tipo de profecia clássica. Depois há a profecia apocalíptica, que são as características, por exemplo, do livro de Daniel ou no Novo Testamento do livro de Apocalipse. Normalmente, há 4 características básicas das profecias apocalípticas. Okay. Primeiro, elas descrevem visões e sonhos. Nós vamos ver isso ao estudarmos Daniel. Os capítulos proféticos estão baseados em visões ou em sonhos que Daniel ou Nabucodonosor tiveram. Okay. Depois, o segundo aspecto é um simbolismo complexo. Há símbolos complexos que aparecem, por exemplo, em Daniel 2 vamos ver a estátua de metal com vários metais. Em Daniel 7, os vários tipos de animais que aparecem que representam impérios. Ou seja, não é diretamente literal como... Não é literal, é simbólico, é profundamente simbólico. Exatamente. Sodoma é ou se arrependem ou são destruídos. E nesta aqui não... Sodoma é Sodoma. Exatamente. Mas aqui não, aqui temos um animal que representa um determinado império. E a própria forma como é falado sobre esse império e sobre esse animal é com características que não são diretas, não é? Exatamente. Como na estátua, ouro, prata, não é diretamente... Sim. Não sabemos o que é que temos. É metaforicamente. Sim, exatamente. Depois, há ainda uma terceira característica, tem a ver com a soberania divina que se expressa nessa profecia. Essas profecias são todas incondicionais, ou seja, não dependem da realização ou da resposta dos seres humanos à mesma profecia, e também têm um cumprimento único. Aplicam-se a uma determinada situação e cumprem-se nessa situação sem ter um cumprimento múltiplo. E a última característica das profecias apocalípticas é o tempo simbólico, o tempo profético simbólico. São usados medidas de tempo que não devem ser interpretadas literalmente, mas que são simbólicas. Como nada nela, não é? A profecia nela não é em nenhum momento direta, ela é sempre simbólica e o tempo também. Exatamente, o tempo também é simbólico, porque a profecia, como tu disseste muito bem, é simbólica também. Exatamente. Mas essa é uma importante informação, a parte do tempo. Se nós não compreendermos bem o tempo, não vamos perceber a profecia. E não vamos saber quando é que se ela realmente aconteceu no momento certo. Sim. Então, explica-me um bocadinho melhor o simbolismo do tempo. Bem, é assim, o simbolismo do tempo nas profecias apocalípticas é interpretado segundo o princípio dia-ano. O que é que isto quer dizer? Em Números 14:34 e em Ezequiel 4, versículos 5 e 6, é dado um critério de interpretação dos tempos proféticos. Esse critério é o seguinte: cada dia na profecia representa um ano concreto, ou um ano literal, ou um ano histórico, ou de calendário na realidade. O que significa, por exemplo, que na profecia das 70 semanas, de Apocalipse de Daniel 9, 70 semanas são 490 dias, mas não devem ser interpretados como dias, porque se nós formos estudar a profecia, vemos que não é possível realizar tudo o que está dito na profecia em 490 dias. Portanto, esses dias devem ser interpretados como anos. Outro caso é o caso de Daniel 8:14, as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias. São dias proféticos, ou seja, devem ser interpretados no princípio de ano, e o que significa que são, na verdade, 2.300 anos reais, históricos. Mas como é que podemos dizer que isto são mesmo anos? Onde é que vamos buscar essa informação? É assim, há 4 razões que sustentam esta interpretação simbólica do tempo profético. Primeiro, as visões são simbólicas, portanto o tempo que é referido a ela tem que ser simbólico também. Exato. Faz sentido, não é? Exato. Depois, os eventos profetizados que querem longos períodos de tempo para se concretizarem. Ok. Não podem ser concretizados em pouco tempo. Por exemplo, o que está previsto na profecia de Daniel 9 sobre as 70 semanas não se poderia realizar em 490 dias literais. Portanto, isso mostra que o tempo também é simbólico. Os dias não são reais, mas são simbólicos. Depois, as entidades simbólicas são miniatura. Ou seja, por exemplo, quando aparece a estátua que representa uma série de impérios, temos uma representação miniaturizada de uma realidade maior. Exatamente. E os tempos é a mesma coisa, aparecem em miniatura, fala-se de dias, para se referir a anos, numa escala muito maior. Por último, as unidades temporais são simbólicas, que são utilizadas em Daniel, são simbólicas. Por exemplo, já referi, em Daniel 8:14, fala-se de tardes e manhãs. Exato. 2.300 tardes e manhãs, para referir 6 anos e 2 ou 3 meses. Nenhum hebreu se falaria assim para falar de 6 anos. Nunca falaria em 2.300 tardes e manhãs. Portanto, nós vemos que o uso que está a ser utilizado é um uso eminentemente simbólico para transmitir algo que está para além do significado literal do tempo que está a ser utilizado. Portanto, é interessante ver que este princípio do dia-ano é confirmado pelo próprio Daniel. E é confirmado onde?
no caso da profecia das 70 semanas. Ok. Semanas em hebreu diz Shavuim. E aqui interpreta-se saber como é que devemos interpretar estas 70 semanas. Os críticos liberais, os estudiosos liberais de Daniel dizem que, bem, isto são anos, porque o que está perdido na profecia não pode ser realizado em tão poucos dias. Okay. Só que como eles não querem aceitar o princípio de ano, que não se coaduna com a sua perspectiva de Daniel, eles fazem traduzir Shavuim por septenários, para poder dizer que são 7 anos, porque eles não querem interpretar segundo o princípio de ano. Mas isso não faz sentido porque os teólogos conservadores, e nomeadamente adventistas, já mostraram que Shavuim tem que ser interpretado como semana, ou seja, 7 dias, um período de 7 dias. Só que, é como eu já disse, as 70 semanas, os 490 dias, não permitem concretizar tudo o que está dito na profecia. A reconstrução de Jerusalém, a volta dos judeus, a vinda do Messias, a morte do Messias, a destruição de Jerusalém. Tudo isto que está predito na profecia não pode se concretizar em 490 dias. Portanto, a própria profecia mostra que ela tem que ser interpretada segundo o princípio de ano, em que um dia profético, dos 490, representa um ano de calendário real. E nós também podemos ver, porque a Bíblia, ela se interpreta a si mesma. E nós sabemos que a Bíblia faz uma interpretação e toda a informação, ainda que seja em linguagem apocalíptica, normalmente nós vamos conseguir, através da própria Bíblia, desvendar o símbolo. Exatamente. E o princípio, o ano-dia, também está na Bíblia. Está em Números 14, 34 e em Ezequiel 4, versículos 5 e 6, como eu comecei por referir. O que é que estes textos dizem? Números 14 fala dos dias que os israelitas exploraram a terra de Canaã e depois iriam ser castigados de acordo com os anos correspondentes a esses dias. Foram 40 dias de exploração, seriam 40 anos de castigo. E Ezequiel 4, é mais 4 direto e 5. ainda. Ainda é mais direto, tem a ver com as profecias, uma profecia que Ezequiel iria ter que desenvolver numa chamada ação profética, que iria corresponder os dias que ele iria desenvolver essa ação profética a anos reais de castigo do povo de Judá e de Israel. Portanto, nós vemos aí que claramente o princípio está estipulado e podemos utilizar esse princípio para aplicá-lo à interpretação das profecias apocalípticas que fazem recurso aos dias proféticos como sendo, de facto, na verdade, anos literais. Ok, então temos de saber que existe uma necessidade de interpretar corretamente. Exatamente. E qual é o melhor método para nós fazermos esta representação, fazer esta interpretação da forma mais correta possível? São utilizados tradicionalmente 4 métodos diferentes para interpretar o livro de Daniel e também o livro de Apocalipse, que são livros apocalípticos. Exatamente. No caso de Daniel, os métodos são o preterismo, o futurismo, o idealismo e o historicismo. Eu vou explicar. São grandes palavrões. Vamos tentar explicar devagarinho em cada um deles. Preterismo é a doutrina que diz que todas as profecias cumpriram no tempo do profeta ou perto do tempo do profeta. No caso de Daniel, teria sido no século VI a.C., século VI, V a.C. O futurismo diz que todas as profecias apocalípticas se cumprem no tempo do fim, na última geração de cristãos, neste caso já são os cristãos que estão na última geração do povo de Deus. E, portanto, todas as profecias cumpririam no tempo do fim. Então, só no tempo do fim. Tudo o que aconteceu antes não tinha a ver. E depois o idealismo diz que, bem, as profecias não têm nada a ver com tempo, é a expressão de uma luta intemporal entre o bem e o mal e são usados vários simbolismos para expressar essa luta intemporal. É tudo subjetivo, não é? É tudo subjetivo e não há determinação temporal nenhuma. O que interessa é interpretar os símbolos e mostrar o conflito entre o bem e o mal que existe. E depois o historicismo, que é o método de interpretação que nós utilizamos, diz-nos o seguinte... É o mais utilizado por grande parte das pessoas porque é aquele que é mais equilibrado na forma como ele é apresentado. E justifica-se, e eu vou justificar porque é que nós o utilizamos. Mas o historicismo diz o quê? Que as profecias têm uma cadeia temporal que seguem. Exatamente. E que essa cadeia temporal começa no tempo do profeta, neste caso Daniel, e estende-se até ao tempo do fim, à instauração do reino de Deus que termina a história humana. E, portanto, todas as profecias têm uma sequência histórica dentro desta estrutura grande de tempo. Agora tu perguntas-me, mas há razões para escolhermos o historicismo em lugar das outras? Qual é o motivo? Na verdade são 4 motivos. Primeiro, a perspectiva histórica, de que existe um desenvolver histórico desde o tempo do profeta até ao tempo do fim, o tempo da instauração do reino de Deus, é claramente presente em Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e 9 e Daniel 10 a 12. Porque quando ele fala, ele dá para perceber, e ele próprio diz, porque é Babilónia, ou seja, ele diz começa ao rei. No tempo dele. O rei é contigo que nós estamos a falar. Ele está a começar no tempo dele e vai desenvolvendo a interpretação da profecia até chegar ao tempo da instauração do reino de Deus que termina a história. Exatamente. Portanto, isso é uma das razões. Portanto, é claro que o método historicista é o que se aplica nesta circunstância. Exato. Depois,
Os períodos proféticos que falámos ainda há bocadinho são longas cadeias cronológicas, ou seja, são longos períodos de tempo e devem ser interpretados pelo princípio de ano que nós falámos ainda há pouco. Okay. Em que um dia literal, um dia profético nas profecias representa um ano literal no calendário histórico. Portanto, essa é a segunda razão. O método historicista é o único que utiliza este tipo de interpretação. Os outros métodos não utilizam esta interpretação do princípio de ano e ele é claramente exigido. Porque se ele não estiver lá presente, eles não usam nenhum método, porque nenhum põe no tempo, põe no futuro. Não, o futurista e o futurista consideram que os tempos que aparecem são literais. Exato, ou seja, os 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Exatamente. Mas nós não consideramos assim. Nós, os historicistas, consideramos que devem ser interpretados como no princípio de ano e que os dias proféticos são anos literais. Exatamente. Depois, a terceira razão é a simplicidade do método historicista. Porquê é que eu digo que é simples? Porque nós começamos com Daniel 2, o sonho da estátua, que nós vamos estudar depois mais à frente noutros programas. Começamos com Daniel 2, que é uma expressão mais geral, em que os reinos aparecem de maneira mais geral, e depois vamos prosseguindo a interpretação ao longo dos capítulos, até chegar ao capítulo 10, 11 e 12, em que se fala de reis, especificamente de reis, em que nós já temos o quadro geral e já podemos interpretar quem são esses reis, a que reinos é que pertencem e onde é que eles se movimentam na história do mundo. Essa é a terceira razão da simplicidade do método historicista, que dá superioridade do método historicista em relação aos outros. E a última razão é que foi o método dos pais da Igreja. Ou seja, os primeiros cristãos, as primeiras gerações de cristãos, sensivelmente até Agostinho, século V da nossa era, interpretaram todas as profecias de Apocalipse e de Daniel segundo o método historicista. E também é o método usado pelos reformadores, Calvino, Lutero, Melanchthon e outros reformadores interpretaram as profecias de Daniel e de Apocalipse segundo o método historicista. Okay. E, na verdade, o método historicista progrediu a partir daí e dominou a cena da interpretação profética até sensivelmente à segunda metade do século XIX. Foi a partir da segunda metade do século XIX que o método preterista e futurista começou a ganhar adeptos, defensores. Okay. Porque até essa altura praticamente todos os intérpretes das profecias apocalípticas, Daniel e Apocalipse, eram historicistas. E nós, como adventistas do sétimo dia, continuamos a ser seguidores do método historicista e aplicamos este método como achando que é o método correto para interpretar as profecias de Daniel e de Apocalipse. Deixa-me ver se eu percebi bem. Então estamos a dizer que este método, para além de ser o método mais conhecido ao longo do desenvolvimento da história do cristianismo, ele também vai ser o método que agarra na palavra de Deus e ele põe aquilo que é literal em literal e aquilo que não é literal, que é simbólico, porque diz que é simbólico, sim, ou que se dá para perceber que é simbólico. Então, tudo o que é literal, e como Daniel começa pelo que é literal, ele começa a dizer que é para a explicação para o rei naquele, sim, momento, e então nós seguimos. Então, ele simplifica nesse sentido. E depois tem aquela coisa que é muito importante. Como nós, para uma criança, nós quando vamos explicar como é que funcionam as cores, não vamos dizer que é a luz, começamos a explicar simplesmente. E depois vamos complicando, com, sim, isto, com tudo. E da mesma forma, Daniel, ele vai-nos fazer essa abrangagem. Primeiro, sim, faz-nos uma pintura geral. Com o Daniel 2 e depois vai ainda particularizando. Cada menor para ser mais fácil. Exatamente. Então, isto ajuda-nos a compreender um bocadinho porque é que é este o método escolhido. Sim. Quero-te agradecer por nos ajudares a compreender desta forma e obrigada por esta introdução. Eu sei que lá em casa, muito provavelmente, ainda estamos numa zona muito abstrata de compreensão do Daniel, porque falamos aqui de muitas coisas que ainda não conhecemos, mas eu acredito que ao longo dos vários estudos que vamos ter, sim, então nós vamos ter a oportunidade, exatamente, de ir mais ao fundo. Mas, apesar de ter sido assim uma pincelada um bocadinho abstrata, eu quero-te pedir uma coisa muito simples, que é que me possas dizer em alguns minutos, em 2, 3 minutos, sim, como é que eu, em casa, posso agarrar nesta informação e como é que eu posso aplicar já hoje na minha vida. Eu até posso dizer em 45 segundos. É muito simples. Nós, com este estudo do método e da interpretação de Daniel, aprendemos uma coisa importante, que é a soberania de Deus sobre a história, não só da história, a macro-história dos impérios e dos reinos e dos reis, mas também a micro-história da minha história pessoal e particular. Quando eu percebo que Deus, o Deus de Daniel, o Deus que aparece no livro de Daniel, é um Deus todo-poderoso que gera a história e que gera também a vida dos seus filhos e dos seus crentes, nós podemos tirar força e fé para seguir a vida, sabendo que estamos sob a orientação de Deus, se formos fiéis. E é essa a grande lição que se tira desta introdução à estrutura e à esquematização do livro de Daniel. Muito obrigada, Paulo Lima, pela tua ajuda. Acredito que em casa ficou com muita vontade de conhecer mais sobre isto que Daniel nos tem a ensinar. Acredito que tem vontade de estudar connosco este livro e nós queremos contar consigo. Por isso, encontramos-nos já no próximo programa. Até lá. Até lá.